Shalom, amada igreja, shalom, ovelhas de Jesus, preciosas. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do momento que essa imagem chega até vocês. Eu comecei recentemente, mais uma vez, a minha leitura sistemática em Gênesis, na Palavra de Deus, e o Senhor me chamou a atenção quando em Gênesis 2, capítulo 20, um pouquinho antes do verso 18, Deus fala assim, E disse o Senhor, Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave do céu, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e as aves dos céus e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão. E disse Adão, esta é agora ossos dos meus ossos, carne da minha carne, esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. Graças a Deus pela palavra de Deus, bastante ensinamento nesses versículos acerca do propósito de namoro, do encontro de um homem e de uma mulher para passarmos o resto de nossa vida como cônjuge. Quero trazer algumas orientações claras e ser mais claro o possível, ainda que estou sendo redundante, para que fique muito nítido para nós, famílias, para os nossos jovens, qual é o padrão bíblico para namoro, qual é o padrão bíblico para relacionamento. Veja, primeiro de tudo, Deus percebeu que não era bom que o homem estivesse só. Então, naturalmente, primeiro de tudo, na nossa natureza vai surgir aquele desejo de não ser bom estar só. Nós perceberemos que não vai ser bom, vamos sentir a necessidade de ter uma companheira, de ter um companheiro. Mas olhe que logo depois de não ser bom o homem estar só, Deus perceber isso, Deus dá um trabalho para o homem. E o homem vai trabalhar, vai dar nome aos animais, vai fazer aquilo que Deus lhe comissionou. Então, jovens, primeiro passo que eu devo fazer quando eu sinto que estou querendo namorar é arrumar um emprego. Ah, pastor, mas eu tenho 13 anos, 12 anos e o governo não permite ainda trabalhar. Óbvio, porque não é época de namorar também. Se o próprio governo não te permite trabalhar, quem está dizendo que é hora de namorar? Até esse momento, o que eu vou fazer então? Você já leu quantas vezes a Bíblia, jovem? Até os 14 anos, se você aprendeu a ler com 7 anos, dá para ler uma vez por ano, já dava para ter lido 7 vezes a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Mas enfim, não vamos entrar nisso, vamos no que Deus nos chamou para falar. Primeiro de tudo, procure um trabalho. Espere sua idade, se o governo assim o fez, a não ser que teu pai tenha um trabalho também, seja empresário, você pode estar junto com seu pai trabalhando, enfim, trabalhar. Quando você estiver trabalhando, quando você estiver aí sim com o seu salário que sustente a você e a seu namorado, a sua namorada, às vezes a mulher começa a trabalhar também e vai ajudar na questão das despesas, mas aí sim, depois de ter o seu salário, você começa a pensar quem é que Deus vai te trazer. Você começa a orar sobre isso. Então, primeiro de tudo, arruma um trabalho, atinja um lugar de maturidade nesse trabalho, onde o salário seja suficiente para sustentar uma família. E aí, quando você começa a entender isso, que você começa a querer encontrar alguém para namorar e começar um processo de namoro, é hora de você começar a se preparar para sair da casa do seu pai e da sua mãe. Porque a palavra deixa bem claro que, verso 24, depois que você encontrou a sua namorada, que você já está se namorando, deixa o homem, seu pai e a sua mãe, casa com a mulher e agora vão viver o seu relacionamento conjugal.
Talvez seja um pouco doído ouvir isso, mas não deixa de ser verdade. Casar e continuar morando com os pais vai trazer problemas, não só para você, mas para os seus pais. E se você está casando e ainda não está, ou está querendo casar e ainda não está com receita suficiente, com um salário suficiente para manter uma casa, você precisa primeiro crescer profissionalmente e parar com o namoro. Se você ainda não tem responsabilidade de tal forma para sustentar uma casa, significa que você não tem responsabilidade para namorar. Ah, mas é difícil ganhar dinheiro. Mais difícil é sustentar uma família. Ah, mas é difícil lidar com o meu patrão. Mais difícil é lidar com a sua esposa, com seu marido. Então o trabalho é uma ferramenta de Deus para forjar em nós e desenvolver em nós alguns atributos que nós vamos precisar para o casamento. Pastor, isso está errado. Então, você está dizendo que Deus está errado. Porque Adão precisou aprender a observar e dar nome às coisas. Adão foi desenvolvido pelo seu trabalho para poder assumir um relacionamento. Então, eu digo com muito amor, 12 anos não é idade de se namorar, 10 anos não é idade, 14 anos não é idade, 16 anos não é idade. Não é idade. Pastor, qual a idade mínima para eu começar a pensar em ter uma namorada? Depois que você tiver um emprego, que você tiver condições suficientes para se sustentar e sustentar uma família. Aí sim é o tempo de você começar a pensar em namorar. Ah, pastor, mas isso vai demorar, vai levar, vou chegar aos 40 anos e não vou conseguir. Você está sendo menino, você está sendo menina. Se coloque em um lugar de desconforto, de crescimento. Permita-se se esforçar com um objetivo, levantar cedo, trabalhar arduamente, de maneira responsável, sendo um servo do Senhor exemplar. E quem vai ser sua esposa, quem vai ser seu marido, Deus vai trazer. Então eu preciso trazer essa orientação. Graças a Deus no nosso ministério a gente não tem esse afoito, né? Nós somos muito naturais e a gente preserva muito isso. Não vejo essa juventude afoita para namorar. E aqui fica a orientação, a firmeza bíblica que a gente entende. Primeiro de tudo, um trabalho, aprender a assumir responsabilidades, conseguir um salário que seja digno de sustentar uma casa e aí então pensar em namorar. A parte do namoro tem um vídeo anterior que a gente já falou alguns atributos que nos ajudam a identificar como é o namorado, como é a namorada, quem que Deus pode estar trazendo para a minha vida, que vão te abençoar, tá bom? Lembre-se, sempre alguém que está em Deus. Sempre alguém que está em Deus. Amém? Quero orar por ti, quero orar pela sua vida. Querido Jesus, eu quero abençoar a vida dos meus amigos, dos meus irmãos, que essa palavra chegue ao coração deles, que traga luz, Senhor, e que venha como uma inspiração para que eles possam viver, Senhor, o melhor dentro do seu casamento, o melhor, Pai, dentro do seu relacionamento que tu tens para eles, Pai. Aqueles que não têm uma porta de emprego, como também foi falado nesse tema, abre as portas, Senhor. Abre os lugares, Senhor, certos, para que eles sejam desenvolvidos e levados para um ambiente de desconforto santo, onde eles possam crescer, onde eles possam desenvolver seus atributos, suas competências e possam estar preparados, Senhor, para o que tu tem para eles como cônjuges, como casal. Assim eu abençoo os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Shalom, shalom. Amo vocês, meus amados. Recebam essa palavra com amor.